E para que nós começamos bem o nosso dia, vamos pensar aí, né? Devemos sempre procurar continuar pelo caminho correto, né? Pelo caminho certo e sempre guiado por Deus, né? Por mais que tenha em nossos caminhos obstáculos, nós devemos estar sempre obedientes a Deus, né? Porque a recompensa vem dele e não aqui, né? Na terra, ok? E no assunto de hoje falaremos sobre paisagens brasileiras, tá? O clima e as paisagens. Acompanhem pelo material de vocês. As paisagens. Quando eu me refiro a paisagem, nós já estudamos isso no primeiro bimestre, né? Só recordando. O que seria paisagens? Bom, paisagens, né? Tudo aquilo que nós podemos ver, né? Ser visto, ser percebido, né? Em um lugar, um determinado momento. Então, tudo aquilo que nós podemos observar aí são as paisagens. E nessas paisagens nós temos os elementos naturais e os elementos culturais. Recordando aqui, os elementos naturais seriam quais? Elementos naturais. Temos aí as árvores, animais, plantas, né, de um modo geral, os rios, oceanos, lagos, mares, né? E os elementos culturais seriam as pessoas e as construções, ok? Dentre essas paisagens, né, vamos observar aqui, nesta imagem, por exemplo, nós conseguimos perceber quais são os elementos naturais e os culturais aqui, só de observar essa imagem, ok? Essa pintura aqui, vocês têm aí no material, acompanhem. Então, nós temos que tipo de elementos dá para perceber? Os elementos naturais, dá para perceber? Sim, temos aqui um pequeno lago, temos animais, árvores, né? Regiões mais, parece aqui montanhosas, né? Regiões mais baixas, regiões mais altas. Né? Conseguimos observar tudo isso de elementos naturais nessa imagem. E elementos culturais? Temos aqui os elementos culturais, as construções, né, dessas casas, por exemplo, o curral, né, e as casas são elementos culturais. Se observarmos essa região, esse tipo de região aqui, dá para perceber que tipo de atividade que seria realizada aqui nessa região? Atividades rurais, né? Ou seja, então é uma área de região rural. Então nós temos aqui uma área de região rural, ok? Região de campos, né? Com animais. Dá para perceber outra coisa aqui. Vamos ver se a gente consegue perceber um pouco como seria o clima, só de observar também essa imagem. Dá para perceber? Já observamos aqui questão de relevo, né? Regiões mais altas, mais baixas, né? Meio montanhosas. Dá para perceber um pouco aqui. E de clima? Só de observar, dá para perceber? Temos aqui um lago, dá para observar o nível que está esse lago, não dá? Olha aqui, está um pouco baixo, significa que estamos supondo aqui pela essa imagem dessa pintura, né, de que essa região está chovendo pouco, né, mas é uma região, você pode observar, que toda verdinha, então significa que não é uma região extremamente quente, né, não é uma região quente, então é uma região de clima ameno, né, clima mais ameno. E agora estas outras imagens. Todas essas imagens vocês têm no livro de vocês, vou deixar no roteiro certinho as páginas para vocês visualizarem e rever, tá? Porque até agora são imagens, essas imagens aqui são do livro de vocês, mas do primeiro bimestre, que trata sobre paisagens, tá? Vamos ver aqui, ó. Temos o deserto de Gobi, localizado lá na Mongólia, tá? Centro da Ásia, no continente asiático. Você observa essa imagem. Nessa imagem nós temos o quê? Região com várias dunas de areia, né? E bem próximo aqui de região de um pedaço aqui, né?
regiões verdes, né? Essa outra, norte da Tanzânia, país localizado aí na África, continente africano, tá? Lá vivem muitos animais, dentre eles aí as zebras e gnus. Olha os gnus lá ao fundo, tá? E as zebras aqui mais à frente. Temos também as ilhas aqui na Austrália, né? País lá do continente da Oceania. E as ilhas de Whitsunday, tá? Nessas ilhas aí e várias ilhas, né, lá da Oceania são conservados e preservados várias paisagens, tá? De belezas naturais. Tem delas que ainda não foram, não são áreas visitadas, né? São áreas que não pode nem visitar para poder se preservar, né? Em algumas dessas ilhas aí não pode. Uma área de região, olha, você consegue observar bem verdinha, né? Toda uma vegetação, você consegue perceber ao longe que é bem verde. Aqui temos lá na Antártida, tá? Essa ilha de Wiken. Também, ó, só que ela é toda coberta de gelo, né? Dá para perceber aqui os animais, né? Os pinguins, e aqui ao fundo você consegue observar as áreas de geleiras, né? Nessas áreas, claro, temperatura bem baixa, porque é região de geleira, né? Então, muitas vezes é bem difícil de as pessoas irem morar por lá, né? Então, a ocupação humana é bem difícil lá. Nós conseguimos perceber um pouco do clima só de observar essas imagens? Um pouco, né? Deduzimos aqui, claro, olha, região de dunas, de areia, né? Região do deserto de Gobi, né? Então, que essa região é uma região quente, apesar dela ter aqui também, ó, essas áreas verdes próximas, que significa que deve ter algum nível de chuva também, ou próxima de algum lago, né? Norte da Tanzânia, dá para perceber aqui, região quente, né? Na África, tanto pela vegetação seca aqui, né? Que dá para perceber, ó, vegetação seca, dá para perceber. Na Antártida, dá para perceber que é uma região de clima bem frio, né? Pelas geleiras aqui. E na Austrália, dá para perceber que essa região de clima aqui, né? É uma região de clima bem ameno, né? Por quê? Porque ela está toda banhada aí pelos oceanos, né? E a sua vegetação está bem verdinha, então significa que há uma quantidade bem maior, né? De nível de chuvas recebidas durante todo o ano. Dá para perceber então que o clima aqui é mais ameno, aqui mais quente, e aqui super frio, né? Bom, e no nosso Brasil, diferenças de clima. Será que existem diferenças muito marcantes aí no nosso clima, nas regiões do Brasil? Lembrando, recordando aqui nas nossas regiões, né? Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Dentre as regiões aí, nós temos vários, né? Podemos observar vários tipos, né, de clima. Vamos ver aqui a imagem número 1, vocês têm aí no material. Essa imagem número 1 é da praia em Salvador, tá? Na Bahia. Isso em agosto, tá? Considerado aqui nesse mês, o mês de inverno, tá? Bahia, olha aqui a região da Bahia, onde está. E ela é banhada pelo Oceano Atlântico. Lembra que aqui ao redor, todo esse redor aqui é o Oceano Atlântico. Bahia, região neste mês aqui de agosto, inverno. Olha a fotografia. E a Bahia novamente, Salvador ainda. Só que agora em janeiro, na estação verão. Só de observar essas imagens aqui, né? Agora vamos observar essas outras aqui. A terceira imagem é lá no Parque do Lago, em Guarapuava, Paraná.
no mês de julho, considerado inverno. Claro que é inverno, né? Não é considerado só não. E a mesma cidade aqui agora, Parque do Lago, Guarapuava, Paraná, em março, já na estação do verão. Estas duas imagens aqui de Salvador, em determinadas épocas do ano, só de observar pela foto, você consegue perceber que clima seria só se você não tivesse legenda para identificar. Você conseguiria perceber? Não, né? O clima é muito parecido. Só pela fotografia não dá para saber que clima exato estaria ali, né? Só pela fotografia. Sem mais informações você não conseguiria distinguir, né? E aqui, lá no Paraná, nessa cidade, esta fotografia 3 com a fotografia 4, você consegue perceber diferença, né? Há uma diferença de clima aí. Então, sim, tem diferenças aí, né? Marcantes em determinadas épocas do ano nas nossas regiões brasileiras. Aqui, claro, na região de inverno, né? Em julho, lá no Paraná, e em março, nessa região, é verão, na região do Paraná. Já na Bahia não dá para fazer essa distinção, né? Ela parece estar sempre com a aparência, pela fotografia, estar no mesmo clima, né? Apesar de não ser, né? Na realidade, em determinadas épocas do ano, ela vai estar no inverno ou no verão e as outras estações, né? Então, nós conseguimos observar essas diferenças, sim. As zonas climáticas. Para determinar essas zonas climáticas, elas são determinadas aí por vários fatores. Vamos falar aqui os pontos marcantes, tá? Importantes. O formato. Pelo formato arredondado do planeta Terra. Pelo formato que nós temos arredondado, é uma das diferenças, né, que ocorrem aí das regiões, né, climáticas. Outra, a inclinação do eixo terrestre. Os eixos em seus polos, né? Polo norte, os polos aqui, o eixo é inclinado, já sabemos disso. Ocorre que é uma também dos fatores determinantes aí para distinguir as zonas climáticas. E o movimento de translação aí da Terra. Nós estamos vendo aqui o movimento de translação ocorrendo, tá? Conforme os raios solares vão batendo aqui na Terra, a Terra está girando. Olha o movimento de translação ocorrendo aqui desse outro lado para vocês observarem como que ocorre. E os raios solares vão batendo no planeta Terra, né? Enquanto o planeta está girando. E ele vai se movimentando, esses raios, né? Durante o ano ele vai mudando a posição dele. Certo período do ano, né? Em certas regiões ele fica até mais tempo. Ele vai batendo nas regiões aí. Região do Equador, a linha do Equador, entre a linha do Equador aqui, os trópicos, é a região onde mais bate sol durante o ano todo, tá? Então, durante o ano todo, a região que mais bate sol é essa região. Você vê aqui, tanto que no verão aí no hemisfério norte, né, a incidência dos raios solares, e o inverno no hemisfério sul. Quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. E quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. Aqui são as linhas, né, imaginárias. Você observar a mesma coisa que tem aqui, ó, verão no hemisfério sul. Aqui eu também tenho verão no hemisfério sul para você observar qual é a incidência dos raios solares. Olha, bate dessa maneira, ok? As zonas climáticas, elas têm a diferença da quantidade, né, de insolação recebida durante todo o ano, né, sobre a superfície da Terra, determina as zonas climáticas. Então nós temos aqui, ó, a zona climática, a zona polar, tá? Que é acima do círculo polar ártico, zona polar ou glacial ártica, tá?
a zona temperada do norte. No livro de vocês, com certeza, tá lá só zona temperada. Tanto aqui, né, como aqui. Mas aqui especifica a região que é do norte, tá? Então, zona temperada do norte, zona tropical, zona temperada do sul e zona polar glacial antártica. Temos aí. Qual região? Agora eu pergunto para vocês. Em que região aí, qual seria a zona climática da região que nós estamos? Atualmente, Palmas Tocantins. Então vamos localizar que região, que zona climática estamos? Olhando aqui entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, está o quê? O Brasil, né? Então, ela está na zona tropical, localizada aqui na zona tropical. Só olhar o mapa aqui abaixo, tá? No mapa aqui abaixo você consegue observar o Brasil aqui, ó. Se eu perguntar Europa, Europa está em qual zona climática? Europa, aqui, toda ela aqui, ó, né? Europa. Então, a Europa está na zona temperada do norte. Se eu perguntar a Austrália, olha aqui, Austrália aqui abaixo, ela vai estar aqui, né? Parte dela, você observa, olha que legal. Parte dela está na zona tropical e parte dela na zona temperada sul, né? Dá para perceber. A Antártida já está na zona polar, né? A zona polar ou glacial antártica. Essas regiões, pessoal, na zona temperada, entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, tá? E entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, essas zonas temperadas aqui, tanto a norte como a sul, elas têm menor incidência de raio solar em comparação com a zona tropical. Então, por isso, quando é próximo do inverno, o inverno deles é mais rigoroso, né? Chegando a temperaturas negativas aí, abaixo de zero. Já a zona tropical não, a zona tropical ela tem temperaturas muito altas, né, nessas regiões e, claro, calor o ano todo, né, muito calor o ano todo, principalmente aqui na linha do Equador faz calor o ano todo, tá? E a zona temperada, a zona polar agora, zonas polares, tanto a Antártica como a Ártica, tá? A Ártica aqui como a Antártica, elas fazem frio o ano todo, é muito frio, rigoroso, ok? Vocês farão as atividades de vocês e, tendo dúvidas, mandem as mensagens aí no grupo, ok? Até mais!